Olá! Já parou para pensar numa ideia que parece um contrassenso, mas que talvez explique muito das nossas vidas amorosas? A gente vai falar da relação entre o amor e a solidão. A partir do livro da Anna Sui, vamos mergulhar nessa história de por que tantas vezes, quando a gente busca a conexão mais forte com alguém, a gente acaba, na verdade, dando de cara com a gente mesmo. E tá aí a frase que dá nome pro livro e que, nossa, já chega dando um nó na cabeça, né? A gente mira no amor e acerta na solidão. Sou até meio pessimista à primeira vista, não é? Mas calma, a proposta aqui é muito mais profunda. Não é sobre fracassar no amor, mas sobre descobrir algo fundamental no caminho. Então a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa: por que essa busca pelo outro, por essa conexão que a gente tanto idealiza, acaba nos jogando de volta para nossa própria companhia? Para a gente entender esse paradoxo, vamos ter que começar desconstruindo um mito bem antigo mesmo. Ok, vamos lá. Primeira parada, o famoso mito da completude. Sabe, aquela ideia que está em todo lugar de que estamos todos por aí incompletos, procurando por alguém que finalmente vai nos fazer inteiros. É que desde criança a gente é bombardeado com essa fantasia, né? Os filmes, as músicas, os contos de fada, todos eles reforçam a ideia de que existe uma pessoa mágica, a nossa metade da laranja, que vai curar esse nosso sentimento de que falta alguma coisa. Mas de onde será que veio essa ideia, afinal? E o mais curioso é que essa história tem mais de 2000 anos. Ela vem lá da Grécia Antiga, de uma fábula contada pelo filósofo Platão. A história diz que, originalmente, nós éramos seres completos, superpoderosos, e os deuses, com medo desse poder todo, foram lá e, pá, nos partiram ao meio. Desde então, a busca pelo amor seria, na verdade, essa busca pela nossa metade perdida. É uma história linda, poética, sem dúvida, mas que acaba criando uma expectativa um tanto quanto problemática. E é aí que o livro entra virando o jogo. A experiência real do amor, segundo a psicanálise, é o exato oposto desse mito. Em vez de preencher o nosso vazio, muitas vezes o amor joga uma luz em cima dele, ele duplica essa sensação de falta. É como se, ao encontrar alguém, a nossa própria incompletude ficasse ainda mais nítida. E isso nos leva a uma origem bem diferente, não mais mitológica e sim psicológica. Mas por que essa ideia de ser completado por alguém cola tanto na gente? A resposta, olha que interessante, está no nosso primeiro amor de todos, o amor por nós mesmos. A psicanálise chama isso de narcisismo primário. Pensa num bebê. Para ele, o mundo é perfeito. Ele chora e o alimento vem. Ele sente frio e é aquecido. Ele é o centro de tudo, uma majestade, perfeitamente amado e completo. Essa é a nossa primeira experiência de um amor perfeito. Freud usou essa expressão exata, sua majestade o bebê, para capturar essa sensação de poder e perfeição. E se a gente parar para pensar, de forma inconsciente, a gente passa a vida toda tentando reencontrar esse sentimento, né? A gente acredita que o amor romântico vai nos devolver esse trono perdido. Só que, para a gente amadurecer, a gente precisa passar por uma transição fundamental. Sair desse narcisismo primário, onde a gente se sente o centro do universo, para um narcisismo secundário, que é quando a gente percebe, opa, eu não sou tudo e tá tudo bem com isso. É aquele momento em que a criança descobre que a mãe tem outros interesses além dela, por exemplo. E esse é o ponto-chave. Perder essa sensação de ser perfeito e completo não é uma tragédia. Pelo contrário, é justamente essa ferida no nosso narcisismo que nos abre para o mundo, que nos permite olhar para o outro e amá-lo como uma pessoa real e não só como um espelho de nós mesmos. E é exatamente aqui que a teoria se encontra com a vida real. O que acontece quando essa nossa busca por um espelho perfeito bate de frente com a realidade de outra pessoa, com todas as suas manias, falhas e imperfeições? O livro conta uma história ótima sobre isso. Uma mulher muito elegante, preocupada com bons modos, marca um encontro. Ela vai com toda aquela expectativa, com a imagem do par ideal perfeitinha na cabeça, sabe? E então, no meio do jantar, acontece algo banal, quase cômico. O homem, sem a menor cerimônia, pega um palito e começa a limpar os dentes ali mesmo, na frente dela. Um detalhe tão humano, quase ogro, que quebra completamente aquela imagem idealizada que ela tinha na mente. E aí vem a virada surpreendente. Em vez de sentir repulsa, ela acha graça. Aquele gesto, aquela pequena imperfeição, foi o que a despertou. Ela não se apaixonou pelo reflexo ideal que tinha em mente, mas por aquele 1% diferente, aquilo que a fez questionar as próprias certezas. No fundo, a gente ama aquilo que nos tira do nosso lugar, o que nos mostra que existe um mundo inteiro para além do nosso próprio umbigo. E essa história nos leva a uma redefinição muito importante.
Se o amor verdadeiro nos confronta com a nossa própria falta, talvez a solidão não seja a vilã que a gente sempre imaginou. Talvez ela seja, na verdade, uma fonte de força. O livro faz uma distinção que é, olha, fundamental. Uma coisa é a solidão, a capacidade de estar bem na própria pele, de curtir a própria companhia, e isso é um sinal de saúde. Outra coisa completamente diferente é o sentimento de solidão, que é o sofrimento, uma sensação de abandono e desamparo. Isso nos leva a uma das ideias mais bonitas do psicanalista Winnicott. Ele diz que o auge do amadurecimento não é precisar do outro o tempo todo, mas sim ter a capacidade de ficar só, confortavelmente, na presença desse outro. Imagina a cena, duas pessoas, cada uma em seu mundo, mas compartilhando o mesmo espaço. Para ele, isso é intimidade de verdade. E este é um dos insights centrais. O amor não vai nos curar da solidão, porque a solidão não é uma doença. O que um bom amor faz é transformar a nossa experiência de sermos sós. Ele dá uma nova cor, uma nova trilha sonora para a nossa companhia inevitável, nós mesmos. Certo. Então, se o amor não é encontrar a peça que falta, e se ele não nos salva da solidão, então, o que ele é, afinal de contas? Vamos juntar todas as peças. A visão que o livro nos oferece é que o amor maduro é um bem bolado, uma mistura muito equilibrada. É a intensidade da paixão e da conexão convivendo lado a lado com o respeito pela solidão e pela individualidade de cada um. Em outras palavras, não é sobre fusão, é sobre parceria. E a imagem da capa do livro, essa gangorra, ilustra isso de uma forma brilhante. Amor e solidão não estão em lados opostos de uma guerra. Eles são como os dois lados dessa gangorra. Um jogo de equilíbrio constante que define a experiência de estar vivo. Ora nos aproximamos, ora nos afastamos, e é exatamente nesse movimento que a relação se mantém pulsante e viva. E, para resumir, acho que nada captura melhor essa ideia do que esta citação de Clarice Lispector. O verdadeiro amor começa no momento em que a gente se desilude, quando abandonamos a fantasia de que ele vai nos completar e nos dar tudo. O amor, no fundo, é aceitar a pobreza, a falta, tanto em nós quanto no outro. E a gente encerra com essa reflexão para levar por aí. Se pararmos de ver o amor como um remédio para a solidão, que espaço nos abrimos? Talvez abrimos espaço para que ele seja muitas outras coisas. Uma parceria, uma aventura, um espanto, um lugar seguro para sermos nós mesmos, sozinhos e ainda assim juntos. E talvez essa seja uma definição de amor muito mais interessante e, acima de tudo, libertadora.